noite para todo mundo. Vamos aí retomar nossas atividades aí pós-prova. Com relação às provas, no finalzinho da aula eu vou comentar sobre notas, sobre provas. A gente fala sobre isso no final da aula, tá bom? Nós vamos iniciar a aula de hoje, enfim, pós-prova. Aí nós vamos trabalhar aí umas 2, 3 aulas aí sobre interações medicamentosas, tá? Então, posteriormente, eu passo esse arquivo para vocês aí, eu replico esse arquivo para todo mundo. Então, nós vamos falar sobre interação medicamentosa. Primeira coisa, alguém quer fazer um comentário? Vocês acham que interação é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Alguém se habilita? Acho que depende do caso da pessoa, né, do paciente. Ela pode ser boa, pode ser ruim, Gabriela, é isso? Sim, depende. Você sabe me dar o exemplo de alguma, qualquer uma, que você conheça, que você lembre? Antibiótico com... eu não consigo lembrar de um. Antibiótico com anticoncepcional, por exemplo, é uma interação que ele pode cortar o efeito do anticoncepcional. Então, isso é uma interação indesejável, é uma interação que não é legal. Ok? Alguém imagina alguma interação que seja interessante, que seja importante para que ela aconteça? Não. Alguém tem algum exemplo? Codeína com paracetamol. Então, eu associo a codeína com paracetamol, eu aumento a atividade desses medicamentos, ok? Então, a gente vai falar sobre tudo isso, desses tipos de interações e o que pode acontecer. É isso que a gente vai estar falando, tá? Então, o que eu tenho de importante na avaliação de interação medicamentosa. Tá? Então, é isso que a gente vai estar falando agora, pós-prova aí. Então, a gente tem alguns dados aí que a Organização Mundial da Saúde, ela afirma que metade dos medicamentos consumidos no mundo é usado de forma incorreta. Então, isso é uma coisa que chama bastante a atenção da gente. Então, esses medicamentos não são administrados corretamente. Ou não é o medicamento correto, não era o medicamento que o paciente precisava, ou o médico prescreveu o que não precisava, ou o paciente tomou errado um medicamento, ou o médico prescreveu o medicamento certo, mas na posologia errada. Então, tudo isso pode acontecer e a gente ter aí esse tipo de reação, né, que eu coloquei aqui, reações adversas, resistência bacteriana, né, o uso incorreto aí de antibióticos que a gente tem. Então, tudo isso pode estar modificando tudo isso, posso ter alterações no quadro do paciente, levando à piora da doença e, em alguns casos, até a morte desse paciente. Vou dar um outro exemplo. A gente tinha um paciente aqui no hospital, uma criança, que tomava varfarina. Varfarina é um anticoagulante oral, certo? Tomava varfarina na dose de 3 miligramas. Então, ela tomava 3 miligramas por dia. O que a gente fazia? A gente dispensava para essa paciente, isso tem um bom tempo, tá? Varfarina na dose de 1 miligrama, e essa paciente tomava 3 comprimidos de 1 miligrama por dia. Então, era uma criança que estava tomando 3 comprimidos de varfarina por dia. Quando falta medicamento aqui no hospital, para a gente não deixar o paciente desassistido sem um medicamento, se tiver algum medicamento que seja o mesmo, né, mas em concentração diferente, a gente atende esse paciente. Então, tinha acabado o meu varfarina de 1 e a gente tinha varfarina de 5 miligramas. Na época, por isso que eu estou falando, hoje não é, hoje é proibido fazer isso, mas na época, o que a gente orientava as mães das crianças, enfim, o que a gente orientava os pacientes a fazer?
Pegar aquele comprimido de 5 miligramas, diluir em água, então colocava o comprimido na água, fazia a diluição daquele comprimido e dava o equivalente ao 3 miligramas. Por exemplo, pegava o comprimido de 5, diluía em 5 ml de água. Se eu diluir em 5 ml de água 5 miligramas, eu vou ter cada ml, eu vou ter 1 miligrama. Aí a gente orientava a dar 3 ml para aquele paciente. O que acontece? A gente deu o comprimido de 5 miligramas, a gente fez uma orientação, mas uma orientação verbal, então a gente não documentou isso, não entregou um papel, não fez nada. A mãe levou o medicamento para casa. Esta criança, ela não ficava com a mãe, ficava com os avós, então é uma outra coisa importante. Importante quando fala de criança é a gente orientar o cuidador, quem fica com a criança é a melhor escolha. É óbvio, se estiver numa drogaria, estiver numa farmácia, estiver dentro do hospital, se quem está lá é a mãe, mas você deixar bem claro para a mãe, para depois ela passar para quem vai ficar com essa criança. E eram os avós que ficavam com essa criança, e o que o avô fez? Deu 3 comprimidos de 5 miligramas por dia para essa criança. Tá? Então, em vez de ela tomar 3 miligramas, ela estava tomando 15 miligramas por dia, 5 vezes a dose que o médico tinha prescrito. É um fármaco anticoagulante esse, então, para evitar que o sangue forme trombos, coisas desse gênero, e para não piorar, na verdade, né? Enfim, nada é ruim, que eu sempre brinco, que não se torne pior. Para piorar a situação, essa criança, no dia 31 de dezembro, então uma data super boa, né? O país inteiro está funcionando a pleno vapor, não. Está todo mundo parado por conta da virada do ano. No dia 31 de dezembro, essa criança estava cheia de petequias pelo corpo, estava cheia de manchas vermelhas. E aí a mãe ela não mora em São Paulo, ela mora distante de São Paulo, mais próximo de Ribeirão Preto, ela mora, mas não é em Ribeirão, uma cidade vizinha. A mãe foi no posto de saúde dessa cidade vizinha e a criança, além das petequias no corpo, ela estava tendo um sangramento gengival, estava com a gengiva sangrando um pouco. Então, o que a mãe fez? Levou essa criança no dentista, para o dentista avaliar essa criança. O dentista não estava lá, o dentista ia voltar somente pós-ano novo, então não tinha dentista para atender. Um pediatra atendeu essa criança e aí verificou, fez uma avaliação clínica dessa criança e prescreveu para ela tomar ibuprofeno. Ibuprofeno é um anti-inflamatório, ok? Para ela tomar uma quantidade X de ibuprofeno aí. O que acontece? A associação de ibuprofeno com varfarina, o ibuprofeno, mais ou menos, ele duplica a ação da varfarina, mais ou menos. Então, ela já estava tomando uma dose 5 vezes maior, ele duplicando, foi tomar uma dose, teoricamente, uma dose 10 vezes maior do que precisava tomar. O que era esse sangramento gengival, essas petequias pelo corpo? Era a hemorragia que essa criança já estava, por conta do medicamento. Só que o médico também não se atentou, não fez uma anamnese correta, não fez uma avaliação correta. Essa criança foi encaminhada, passou mal durante o dia, foi encaminhada para o hospital e ela veio a falecer na virada do ano, enfim, próximo da meia-noite aí, ela veio a falecer essa criança. Quem está errado nessa história como um todo? Quem está errado nessa história como um todo? Todo o sistema está errado. Então, a farmácia está errado, os pais estão errados, os avós estão errados, mas o erro começou da farmácia, tá? Eu estava dando aula, tem aluno aqui que está assistindo agora que estava na outra aula, a gente falando sobre sistema de distribuição. Desculpe, sistema de distribuição de medicamentos. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Como é que esse medicamento vai chegar até esse paciente de forma adequada? Tá? Então, este caso, na verdade, ele nos trouxe para a gente parar, a gente estudar, a gente avaliar e mudar alguns processos dentro da farmácia da gente para evitar que esses novos problemas desses aconteçam. Aconteceu, infelizmente, a gente teve que
que pagar pelo dano, aí, certo, teve que fazer, mas é aprender com o erro para evitar que isso aconteça de novo. Ok? Mas esse assunto é assunto para um outro tópico de vocês aí. Só a associação que foi importante. Se eu pensar numa dose correta, é até legal eu tomar ibuprofeno, só que eu tenho que saber que se eu tomar ibuprofeno, eu tenho que diminuir a dose da varfarina. Então, se eu tomo ibuprofeno, eu diminuo a dose da varfarina. Por quê? Porque já que o ibuprofeno ele aumenta, ele potencializa o efeito da varfarina, para eu ter o mesmo efeito, eu dou uma dose menor. Então, não deixa de ser uma interação importante. Só que é uma interação desejável, por exemplo, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho que fazer uma avaliação correta, já que a varfarina é um medicamento que não é muito seguro. Tá? O Brasil é o 9º país no mundo em consumo de medicamentos, então a gente movimenta aproximadamente 10 bilhões de dólares por ano, e quanto mais medicamentos o paciente toma, maiores são as chances desse paciente apresentar algum problema, certo? Ter uma interação medicamentosa, tá? Então, aqui eu trouxe um dado aqui, né? Falhas foram detectadas em todas as etapas, desde que o médico fez a prescrição, certo? Então, o médico colocou uma dose incorreta, ele colocou prescrição sem levar em conta as condições especiais do paciente, então é exatamente isso da varfarina que a gente falou. Nomes confusos, aquelas letras horrorosas. O médico está prescrevendo Losec, Lasix ou Lorax. Aquela letra horrorosa, tudo é muito parecido. A gente não tem que ficar adivinhando. Eu acho que é isso, eu entendo que é isso. Não. A gente tem que saber qual é a prescrição correta que está dando para esse paciente. Ok? Cálculos de concentração. Então, a gente já teve cálculos de concentração. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui do hospital de concentração, que é bem interessante. Em média, para um paciente adulto, dipirona, ele toma em média 40 gotas. 30 gotas, vamos falar com 30. 30 gotas de paracetamol, 30 gotas de dipirona, 30 gotas de bromoprida. Então, os remédios em gotas, em geral, a enfermagem fez. Espera aí, paracetamol eu dou 30 gotas. Bromoprida eu dou 30 gotas, simeticona eu dou 30 gotas, dipirona 30 gotas, não sei o que 30 gotas. Não, o médico prescreveu errado. Então, o raciocínio dela não deixa de estar certo, a linha de raciocínio. Ela agiu errado porque, se ela acha que estava errado, qual é a função dela? Ela, como técnica de enfermagem, ela tinha que procurar uma enfermeira, conversar com a enfermeira, verificar com a enfermeira. Se a enfermeira entender que isso ainda continua errado, a enfermeira vai atrás do médico para procurar. O que essa técnica fez? Um remédio era para dar à noite, eu não vou atrapalhar a enfermeira, eu não vou atrapalhar o médico. Ela pegou e deu 30 gotas para esse paciente, tá? Que era para ser dado 2 gotas, porque é um remédio realmente que você dá a posologia dele é uma posologia baixa. Era para o paciente tomar realmente 2 gotas, a enfermeira, a técnica de enfermagem deu 30 gotas. Era um medicamento para dar uma acalmada no paciente, tentar induzir o sono dele. Esse paciente dormiu 2 dias ininterruptamente, certo? É óbvio que a gente ficou extremamente preocupado, como é que vai fazer? Então, a gente acompanhando esse paciente, acompanhando a situação do paciente, para verificar os parâmetros, ele todo monitorado para que não acontecesse nada com esse paciente. Graças a Deus, não aconteceu nada com o paciente, mas por conta de um erro aí de uma técnica de enfermagem. Aí a farmácia, neste caso, a farmácia não tem culpa, porque a farmácia deu o medicamento certo. É a enfermagem que fez uma administração incorreta. E cálculos errados dos fármacos, tá? Então, o pessoal que
que não consegue, não sabe fazer, transformar miligrama em grama, transformar ml em litro, ou miligrama por ml, transformar em micrograma. Então, o pessoal tem um pouco de dificuldade aí, e eu posso fazer um cálculo errado. O médico quer tantas miligramas por ml do medicamento que ele vai correr num soro, por exemplo. O soro tem que correr em 1 hora, a pessoa fez o cálculo errado e deu aquele soro para correr em 5 horas. Ou deu aquele soro para correr em meia hora, que eu posso causar um dano para o meu paciente, tá? Até a administração, distribuição e dispensação inadequada por parte das pessoas que não possuem habilitação para isso. O pessoal que não é técnico, não tem habilidade, não tem competência técnica para mexer com medicamento, fazendo a dispensação disso. Então, o que eu tenho? A gente falou de idoso aí, né? Então, a gente tem aí no nosso país, eu tinha colocado um outro quadro aqui, mas ok. O nosso, deixa eu ver se está no outro slide. Já está no outro slide aqui, achei. Então, o que eu tenho? O nosso país, ele está virando, se vocês lembrarem um pouquinho da pirâmide populacional, não sei se vocês já viram isso, a nossa pirâmide era realmente na forma de pirâmide, né? Era muita gente jovem embaixo, ela vai afunilando e poucos idosos em cima. A nossa pirâmide, que era desta forma, ela está ficando mais achatada, ela não está ficando pontuda, ela está ficando mais achatada. Por quê? Eu estou tendo um número crescente, aquela ponta que era idosa, eu estou tendo um número crescente de pacientes idosos. Então, estou tendo muitos pacientes idosos aí. Então, a gente observa aqui nesse gráfico, mostrando, né, a quantidade de idosos que eu tinha em 1990 para 2011 aí. Se a gente for observar de 1990 para 2011, que idoso é considerado acima de 60 anos, a gente duplicou essa população em um prazo aí de 20 anos. Então, é um prazo muito curto para a gente ter uma duplicação dessa população. Então, a população está envelhecendo cada vez mais, ok? Está envelhecendo por quê? Por qualidade de vida, porque tem mais medicamentos, porque descobre algumas doenças mais cedo, por conta de prevenção, etc, etc, etc. Tá? Então, aqui eu tenho alguns números de idosos aí, né? Então, São Paulo explode aí com 5,4 milhões, né? Minas Gerais 2,6 e o Rio de Janeiro 2,4. O Rio de Janeiro é bastante alto o número de idosos, assim como, pelo mesmo motivo, a gente tem bastante idosos aí no litoral, né? Santos e regiões adjacentes aí, por conta do quê? O pessoal acaba buscando uma qualidade de vida aí, ok? A gente não pode nunca se esquecer de uma coisa extremamente importante, que é os medicamentos que o paciente utiliza em casa sem receita médica, certo? Porque a gente acaba perguntando para o paciente, o que seu... Ou ele vai com uma receita, o médico prescreveu lá 3, 4 medicamentos, ele pergunta para você pode me informar que horas que eu tomo esses medicamentos? Como é que eu tenho que tomar o medicamento? Aí você vai dizer, olha, isso aqui você toma de manhã, esse toma depois do café, esse não pode misturar com leite, e assim por diante. Você faz todas as orientações, mandou o paciente para casa. Você chega em casa, o paciente faz uso aí de um antiácido. Então, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu lá no comecinho da cinética, no final do semestre passado. Ele está tomando um antiácido. Esse antiácido vai mudar o pH do estômago. Então, vai alterar o pH do estômago, vai deixar o pH do estômago menos ácido, vai elevar o pH e deixar ele próximo do básico. O que vai acontecer se esse paciente tomar um medicamento de caráter ácido, que tem que ser absorvido no meio ácido? O que vai acontecer? Este medicamento não será absorvido. Vou repetir. O paciente está tomando um antiácido. Então, ele tomou, estou tomando antibiótico, às vezes porque toma antibiótico, ele acha que antibiótico é muito forte, aquilo que a gente falou, né? Antibiótico é forte. E aí ele fala, não, tem que proteger meu estômago. Então, eu vou tomar um antiácido aí, um protetor gástrico, vou tomar um antiácido. O que acontece quando ele toma esse antiácido? Ele vai mudar o pH do seu estômago. Mudando o pH do estômago que é altamente ácido, né? O pH é bastante baixo, sendo considerado altamente ácido,
certo? E então, alterando esse pH, o que eu vou ter? As substâncias que são de caráter ácido, que são bem absorvidas neste meio ácido, não serão bem absorvidas e eu posso ter algum problema com esse paciente que ele não está absorvendo o medicamento da forma como deveria absorver. Então, eu tenho que entender um pouquinho, né? Analgésico, descongestionante, anti-inflamatório, vitamina. Então, tem um monte de coisas aí que a gente tem que entender que o paciente está tomando. Ok? É a mesma coisa aquele paciente que vai para a farmácia, estou com uma gripe, estou com um resfriado, sei lá, ele compra um Naldecon da vida, aí estou chutando qualquer um. Então, ele vai na farmácia, compra um Naldecon da vida. Ele compra um Naldecon da vida, só que ele fala assim, e além disso daí, eu estou com uma febre, aí ele vai lá e além do Naldecon, ele compra uma dipirona, compra um paracetamol. Na fórmula da então, isso é importante informar para o paciente. Você não precisa tomar outro medicamento para controle da febre, porque é o próprio Naldecon ou outro que ele estiver fazendo uso, sim, um outro medicamento para resfriado aí, que a maioria deles tem um antitérmico junto, e o paciente às vezes ele não associa, ele pensa que aquele remédio é único e exclusivamente para o resfriado, ele não pensa que aquele remédio tem um antitérmico lá, um medicamento para baixar a febre. Ele vai e compra um outro para associar com tudo isso. Então, são alguns exemplos que eu dei aí que a gente precisa entender, precisa fazer essa pergunta para o paciente. O senhor faz uso de medicamento, algum outro medicamento em casa? Outro exemplo importante que a gente tem também para fazer uma avaliação. O paciente, ele vai no seu cardiologista. Então, vamos pegar uma paciente do sexo feminino. Então, a mulher vai lá no cardiologista, vai fazer uma avaliação, ela é hipertensa, o cardiologista faz a avaliação, e o cardiologista, ele faz a prescrição dos seus medicamentos. Muitas vezes, eu não pergunto o que essa mulher está fazendo uso, o que essa paciente está fazendo uso de qual medicamento. Só que essa mesma paciente, ela é tratada por um ginecologista. Essa paciente vai no gineco. E o próprio gineco, que foi quem detectou a hipertensão nela, por exemplo, ele já prescreve medicamento para pressão. Então, é isso que eu estou falando, tem que tomar um cuidado, a gente tem que ver, porque às vezes você está vendo a receita, mas tem que perguntar, se eu tomo algum outro medicamento, tem outra receita em casa, porque ela tem uma receita do cardio, uma receita do endócrino, uma receita do gineco, e assim por diante. Então, eu tenho que entender, ou procurar entender todos os medicamentos que esse paciente faz uso, seja com receita ou sem receita. Pior ainda é essas que a gente vê aí, para depois de Peruíbe aí, enfim, os índios lá, o pessoal fazendo aquelas garrafadas. O que tem dentro daquela garrafa? Só por Cristo para saber o que tem dentro daquela garrafa, certo? Não sei qual a composição daquilo que tem dentro da garrafa. Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque essa historinha de que, isso é super importante, de que planta não faz mal, certo? Que fitoterapia não tem problema nenhum, porque é plantinha, tem plantas, a gente vai ver, que não devem ser administradas com alguns medicamentos. Então, a gente vai verificar isso sim. Então, eu tenho uma informação aqui legal. Os idosos consomem, em média, 5 medicamentos por dia ambulatorialmente. Quando eu falo 5 medicamentos por dia, gente, não é 5 comprimidos, tá? São 5 medicamentos diferentes. Captopril 3 vezes ao dia, digoxina uma vez, carvedilol 2 vezes e assim por diante. Cada um é um medicamento diferente. Então, ele toma 5 medicamentos diferentes. O perfil do paciente em COR, ele toma aproximadamente 7 medicamentos diferentes por dia, tá? Que é o perfil do nosso paciente, é um paciente bastante complicado, ele toma em média 7 medicamentos por dia. Algum de vocês já se viu tomando 7 medicamentos diferentes por dia? Isso é o que eu falo sempre, a gente tem que ter uma empatia, vamos se colocar no lugar do paciente. Será que eu conseguiria tomar 5 medicamentos diferentes por dia, cada um num horário, tentando imaginar
Então, eu sempre falo, vamos nos colocar no lugar dele. Para nós, é fácil, esse tal horário, esse tal horário. Mas, gente, quantos de nós não esqueceu de tomar um medicamento em determinado horário que era para ser tomado? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para saber cuidar do nosso paciente com a melhor qualidade possível, ok? Os pacientes, os idosos institucionalizados, eles consomem em média de 6 a 8 medicamentos por dia. Ele está internado, são mais medicamentos. Para uma avaliação que eu fiz para o meu doutorado, aí eu tive um paciente que tomou 34 medicamentos diferentes num único dia. Tá? Um paciente internado que estava numa UTI. Esse paciente tomou 34 medicamentos diferentes num único dia. Já vi até mais de 34, tá, gente? Mas eu tinha um paciente lá que eu fazia acompanhamento, ele tomava 34 medicamentos. Agora, imagine a gente fazer uma avaliação, fazer um estudo em cima de 34 medicamentos. O que interage com o quê? Gente, tudo interage com tudo. Ok? Os medicamentos todos não estão interagindo. 34 medicamentos ali, eles vão estar interagindo. Um vai estar interagindo com o outro ali. Então, é muito difícil fazer esse tipo de avaliação e acompanhamento deste perfil de paciente, tá? Insuficiência renal. 13% dos pacientes idosos desenvolveram uremia durante o tratamento com anti-inflamatórios não hormonais. Então, anti-inflamatório é um problema para idoso, gente. Idoso ama anti-inflamatório, gente. Ele está vendo que vai doer amanhã, ele já está tomando remédio hoje, porque ele sabe que amanhã vai doer. Então, tem gente que toma anti-inflamatório e analgésico todos os dias. E não se faz necessário. E se você pegar especificamente uma classe de anti-inflamatórios aí, os anti-inflamatórios não hormonais, o que a gente tem? Se ele tem uma associação com diurético de alça aí, esse paciente vai apresentar o quê? Uma insuficiência renal. Então, a gente tem pacientes tomando anti-inflamatório que desenvolvem insuficiência renal e vão para um transplante renal por conta do uso de medicamentos. Então, essa é uma interação indesejável. Eu não quero que aconteça essa interação. Não, é uma interação que eu gostaria que aconteça. 25% dos idosos americanos admitidos em instituições de longa permanência, seriam os asilos da vida, é decorrente da capacidade de tomarem seus medicamentos corretamente, da incapacidade. Então, ele não consegue tomar o medicamento de forma correta. Gente, de novo, vamos criar a empatia, nos colocar no lugar daquele paciente. Imagine um paciente, o avô de vocês, certo? Com 60, 70, 80 anos aí vividos e teve que tomar 5, 6, 7 medicamentos diferentes por dia. Como é que esse paciente vai conseguir? Como é que ele vai se virar em cima disso tudo? Certo? Então, é bastante difícil, é bastante complicado aí. Então, qual é a definição que eu tenho de interação medicamentosa? A interação medicamentosa seria a interferência de um fármaco na ação de outro fármaco ou de um medicamento ou nutriente na ação de medicamentos. Quando a gente fala de interação, a gente acaba pegando como definição que é a interferência de um fármaco com outro ou de um fármaco com um alimento. Mas isso não é real. Não é real porque eu posso ter interações das mais diversas. Eu posso ter interação de medicamento junto com medicamento, então um medicamento junto com o outro, certo? Os antimicrobianos eu peguei, que é importante, que é uma classe muito utilizada, os antibióticos, então a gente tem a gente dá uma importância muito grande por conta da resistência bacteriana aí. A interferência do álcool, então o álcool tem uma interação com medicamentos que pode potencializar os efeitos de alguns medicamentos ou diminuir os efeitos. Os medicamentos, eles podem interferir em exames laboratoriais. Então, eu tenho um medicamento
Vamos dar um exemplo aqui. Não, depois eu vou dar o exemplo quando eu for falar de exame especificamente. Mas eu tenho um medicamento que interfere no resultado do exame. Então, você tem um falso positivo ou um falso negativo, e, na verdade, foi o medicamento que causou aquilo. Então, não é o paciente que está com aquela patologia ou que teve efetivamente uma alteração naquele parâmetro laboratorial. É por conta de algum medicamento que ele está tomando. Certo? Os medicamentos com alimentos, que a gente comentou, os medicamentos com fitoterapia, então a fitoterapia também é importante, ela pode ocasionar interação também, então plantas podem ocasionar com o cigarro, com o tabaco e alguma doença que ele tenha. Então, o paciente tem uma insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, ela não bombeia o sangue direito, esse paciente pode ter algum problema. Então, a gente vai comentar, a aula de interação é um pouquinho sobre cada um desses. A gente vai falar sobre cada um desses. Antes de falar, a gente vai verificar o que eu tenho que avaliar, então. Eu tenho fatores que são ligados ao paciente e alguns fatores que são ligados ao fármaco para fazer uma avaliação de interação. Então, quando eu falo de fator ligado ao paciente, então, fator genético. Vamos lembrar lá especificamente da biotransformação, lá quando a gente falou de fármaco desenvolvido para o indivíduo negro, a gente falou esse semestre. Ou eu tenho fármacos que são desenvolvidos especificamente para hipertensão de acordo com o perfil genético do meu paciente. Eu tenho a expressão daqueles CIPs, do citocromo P450, de diferentes formas, em diferentes pacientes, de acordo com a genética. Então, tudo isso, o fator do paciente, a genética, pode estar interferindo nesta interação. Eu posso ter 2 pacientes com a mesma patologia, praticamente com o mesmo perfil muito parecido, idade, peso, altura, e um paciente responde ao medicamento, o outro não. Então, pode ser um problema genético. Algumas doenças pré-existentes. Então, por exemplo, o paciente é diabético, e aí o médico prescreve uma quinolona. Uma quinolona para uma infecção desse paciente, sei lá, uma infecção de vias aéreas superiores. Está com uma pneumonia, por exemplo. Então, o médico prescreve esse antibiótico, um antibiótico dessa classe, só que esse paciente é diabético. Então, esse paciente é diabético, ele já faz uso de medicamentos para diminuir a glicemia dele. Só que esses medicamentos, eles provocam uma diminuição na glicemia do paciente. Então, o que acontece? O paciente pode ter o quê? Uma hipoglicemia. Porque ele já toma os remédios dele de diabetes e vai tomar mais esse antibiótico que diminui mais ainda a diabetes desse paciente, a glicemia desse paciente. Tá? É um exemplo por acaso. A alimentação. Então, a gente vai falar, eu vou dar exemplos aí mais para frente quando eu falar de alimento. Então, tem alimentos que interferem na absorção de alguns medicamentos. A gente viu isso, um pouco disso quando a gente falou lá da própria absorção, aí a gente falou. Então, tem medicamento que vai estar interferindo nisso, então eu posso ter o quê? Uma interação indesejável, tá? O meio que esse paciente vive, se ele vive num meio cheio de fumaça, num meio cheio de agrotóxicos, trabalha no campo, certo? Ele não usa EPI de forma adequada, então ele vai estar inalando aquela fumaça, ele é um motorista, sei lá de táxi e tal, o dia inteiro inalando aquele CO2 lá, tudo isso pode estar atrapalhando. E o uso de fumo e álcool. Então, esses são os fatores que são ligados ao paciente. Fatores ligados ao fármaco. Então, a dose. Qual é a dose que esse paciente tem que tomar? Então, a gente tem que saber. A dose pode estar interferindo. A gente comentou um pouquinho. Tomar um medicamento que tem, por exemplo, 500 miligramas de 6 em 6 horas, 500 de 6 em 6 horas não é a mesma coisa do que ele tomar 1 grama de 12 em 12. Em termos de concentração, ele é a mesma coisa. 500 de 6 em 6 dão 2 gramas por dia. Tomar 1 grama de 12 em 12 dão 2 gramas por dia. Só que não vou ter a mesma resposta. A gente comentou um pouco já sobre isso.
Duração do tratamento. Passou lá um antibiótico para tomar 7 dias. Com 3 dias o paciente não está sentindo mais nada, ele simplesmente para de tomar o antibiótico. Isso é extremamente comum. Outro exemplo claro de duração é o tratamento para tuberculose. Então, o que acontece? O paciente vai descobrir que ele tem tuberculose quando ele está com muita febre, está com aquela tosse persistente, aí ele vai lá fazer uma radiografia, vai fazer um exame de escarro, enfim, e é feito um diagnóstico de tuberculose para esse paciente. E aí ele tem que fazer um tratamento. O tratamento para tuberculose, o medicamento para o tratamento da tuberculose, ele deve ser tomado por aproximadamente 6 meses ininterruptos. 6 meses tomando o medicamento ininterruptamente. Gente, enquanto eu estou com tosse, enquanto eu estou com febre, eu vou tomar o medicamento. Depois que parou minha febre, parou minha tosse, para que eu vou continuar tomando o medicamento? Só que é importante para esse caso. Então, nós temos um trabalho importante a fazer com esses pacientes. Gente, vai cair em menos de 1 minuto e aí eu mando o novo link para vocês, tá? Então, esse é o da duração que a gente finaliza aí falando dessa tuberculose que a gente tem que propor ou tem que fazer o acompanhamento com esse paciente durante toda a duração do tratamento. Tem locais que o paciente tem que ir na farmácia buscar o remédio todo dia para tomar. Então, é uma maneira de fazer. Então, a gente vai ter que fazer uma avaliação. Esquema posológico. Então, o que a gente pode falar de esquema posológico? Melhorar ou deixar o mais confortável possível para o meu paciente
Vamos lá, gente, retornando, o pessoal que não conseguiu entrar, for entrando aí, eu vou aceitando para entrar na aula, tá? Então, eu estava falando de esquema posológico, quando a gente terminou. Então, entender desse esquema posológico aí, se é para tomar de 6 em 6, se é para tomar de 8 em 8, é complicado. Hoje a gente tem pouco, mas no passado a gente tinha muita prescrição, por exemplo, com a própria varfarina, que eu falei com vocês hoje, o médico prescrevendo, um dia toma um, outro dia toma meio, depois volta um, depois toma meio. Isso é complicado. Se o paciente não tem um controle efetivo, você vai parar, peraí, será que hoje é meio ou é inteiro? Eu tomei meio ontem ou ontem eu tomei inteiro? O que eu tenho que tomar? Ah, o médico prescreve lá, tomar dias pares meio e dia ímpares inteiro, por exemplo. Ok. E aí, quer dizer, cada dia ele vai tomar uma dose diferente. O mês que tem 31 é ímpar. E aí ele vira o outro mês, dia 1º é ímpar. Então, esses 2 dias ele vai tomar a mesma dose, é assim que tem que ser feito? Porque são dúvidas que surgem que a gente tem que pensar um pouco em como a gente vai orientar esse paciente, qual é a melhor maneira dele tomar esse medicamento. O finalzinho desse tema de interação são algumas sugestões que eu vou apresentar para vocês de como a gente pode fazer a orientação a esse paciente de como tomar esse medicamento. Via de administração, então ele tem que conhecer a via adequada. A gente viu tomar um medicamento aí, as vias diferentes, né? Tomar um medicamento por boca não é colocar embaixo da língua, certo? Colocar embaixo da língua não é a mesma coisa que você engolir o medicamento. Eu tenho alguns medicamentos injetáveis que, assim, a via de administração, por exemplo, é a via subcutânea. Então, subcutânea, quando você vai fazer uma aplicação, você tem que pegar o tecido subcutâneo. Não é para você aplicar intramuscular ou intradérmica, né? Porque tem a dérmica, tem um tecido subcutâneo e tem mais profundo que você vai chegar no músculo. Então, uma injeção intramuscular tem um tamanho de agulha, uma injeção intradérmica outro tamanho. A gente falou disso lá no comecinho da cinética, lá, quando a gente foi falar lá de formas farmacêuticas, tá? E vias de administração. E aí o último aqui, que é o próprio forma farmacêutica, a gente já comentou aqui também, trocar um comprimido por cápsula ou comprimido por uma suspensão, mandar manipular, que aquilo era na forma comprimido, o que você compra na farmácia, mas você manda manipular bem em cápsula. Será que ele tem a mesma ação? Sim, não? Como que é a resposta do meu paciente? Isso pode estar interferindo, sim, nessa parte de interação medicamentosa. Então, qual é a importância que eu tenho aí? Então, a gente já falou basicamente de todas essas importâncias que eu tenho aqui quando eu falo de interação medicamentosa. Então, medicamento com medicamento a gente falou, medicamento versus alimento a gente falou, mas eu vou detalhar para frente, não precisem ficar preocupados, a gente vai detalhar especificamente. Cardiopatia versus polifarmácia, eu falei que os nossos pacientes que são cardiopatas, eles tomam muitos medicamentos. Paciente ambulatorial versus paciente internado. Então, qual é a resposta que eu tenho para esse paciente ambulatorial e qual é a resposta que eu tenho para esse paciente internado, o tipo de medicamento que esse paciente está fazendo uso e a quantidade. E epidemiologia, a gente falou desses dados todos, por exemplo, de pacientes idosos aí. Então, principais objetivos da associação. Então, por que eu faço uma interação? Por que eu busco uma interação? Quais são os principais objetivos? Primeiro, potencialização dos efeitos terapêuticos. Então, eu quero aumentar os efeitos terapêuticos que eu vou ter com esse paciente. Então, para eu aumentar esses efeitos terapêuticos, de repente eu associo um medicamento com o outro. A gente vai ver exemplos mais para frente. Diminuir efeitos colaterais. A gente já deu até o próprio exemplo aí, de repente, de algum antibiótico aí, dos medicamentos para tuberculose. Diminuir dose terapêutica. Então, eu tenho aí alguns medicamentos que você associa com o outro e a gente diminui a dose. Vou falar mais para frente.
Prevenção de resistência é o exemplo do antibiótico para tuberculose. Obtenções de ações múltiplas e amplas, eu posso ter um medicamento de uma concentração que serve para uma coisa, quando eu associo com o outro, ele vai aumentar o efeito desse e vou ter uma ação diferente. E proporcionar maior comodidade aos pacientes. Então, o que eu tenho aí proporcionar maior comodidade para os pacientes? Imagine o paciente tomando 6 medicamentos diferentes. O máximo que a gente conseguir colocar junto esses medicamentos, o máximo de medicamentos que a gente conseguir colocar no mesmo horário para esse paciente, vai ser melhor para ele, é mais cômodo para ele do que ele ficar tomando medicamento o dia inteiro, ele tomando medicamento. Ok? Quais são essas desvantagens que a gente pode ter? Eu posso ter um aumento dos efeitos indesejáveis, assim como eu potencializo a ação terapêutica, eu posso potencializar os efeitos indesejáveis também. Eu posso perder a eficácia principal. Um medicamento anula o efeito do outro aí, então eu posso ter esse tipo de desvantagem. Quando eu falo que a interação, ela é uma interação que ela é importante para a gente avaliar, é uma interação clinicamente relevante, é quando a gente tem um resultado dessa interação em até 24 horas. Se acontecer em até 24 horas, eu digo que ela é uma interação bastante importante, relevante para a gente tomar cuidado. Ela pode ocasionar um risco à vida desse paciente, então, se vai causar um risco à vida, eu tenho que avaliar essa interação. Ela tem informação, ela tem dados, né, estudos que comprovem isso, então ela é baseada numa literatura científica. E, com grande probabilidade, tem alguém com o microfone ligado aí, por favor. E eu tenho uma alta probabilidade disso acontecer realmente na prática clínica, então eu tenho que isso são coisas que me chamam a atenção, que tipo de paciente ou que tipo de interação eu tenho que tomar cuidado. Porque, gente, de novo, a gente não consegue... Jane, seu microfone está aberto, por favor, fecha o microfone. Obrigado. Então, o que acontece? Eu tenho que tentar melhorar, né, colocar o máximo de medicamentos no mesmo horário, quando eu falo dessa alta probabilidade de ocorrerem na prática clínica. E se eu tiver que me preocupar com algum tipo de interação, aí eu não tenho fôlego dentro do meu hospital, eu não tenho pernas dentro de uma drogaria para eu fazer uma avaliação de todas as interações, vamos verificar quais são essas clinicamente relevantes. Então, se chegar uma prescrição disso, com isso, opa, essa eu tenho que parar e orientar meu paciente, porque isso traz um risco à vida do meu paciente. Então, dá para a gente fazer tudo na nossa prática de trabalho? Não dá. Então, a gente vai verificar o que é possível ser feito, quais as avaliações que a gente vai fazer. Então, eu dei alguns exemplos aí, né? Mas, enfim, eu tenho tipos de interações. Eu tenho interação que pode ser considerada benéfica. Então, vamos lá. Isso eu gosto de passar na lousa, escrever, fazer umas contas com você, mas vamos lá ver se vocês conseguem me acompanhar aí. Se tiverem com caderno, façam alguma anotação aí, que a gente vai fazer umas contas super fáceis, mas só para vocês entenderem. Então, eu tenho um paciente precisando de ciclosporina. Ciclosporina é um medicamento que a gente utiliza para rejeição. Então, é um paciente que fez um transplante, por exemplo, não é só para rejeição, ele é um imunossupressor, tem outras ações. Mas vamos pensar nesse paciente transplantado. Ele fez um transplante e o que acontece? Ele colocou um órgão que não é dele, era de uma outra pessoa no corpo dele. Então, o corpo dele entende aquilo como algo estranho e vai promover uma rejeição àquele órgão. Então, ele toma essa ciclosporina para diminuir essa rejeição. Então, vamos imaginar que esse paciente tome uma ciclosporina solução oral, por exemplo. Ele toma 1 ml de ciclosporina de 12 em 12 horas. Então, ele toma 1 ml de 12 em 12 horas. 1 ml de 12 em 12 horas são 2 ml por dia. 1 de 12 em 12, por dia ele toma
2 ml. Por mês, esse paciente ele toma aproximadamente 60 ml, pensando no mês com 30 dias. 2 ml por dia, 30 dias, 60 ml. Cada frasco de ciclosporina, deixa eu só fazer uma pesquisa aqui, cada frasco de ciclosporina, ele tem 50 ml. Então, um frasco de ciclosporina, ele tem 50 ml. Então, esse paciente, ele precisa de 2 frascos por mês. É lógico, vai sobrar um pouco, né? Porque o frasco vem 50 ml, vai sobrar um pouco, mas esse paciente tem lá. Ele vai usar 2 frascos no mês, depois um no outro e assim por diante. Esse medicamento, ele como eu falei, ele é usado para rejeição a transplante. Mas esse paciente, por um acaso, ele adquiriu uma hipertensão. E aí ele adquiriu uma hipertensão, e o que acontece? O médico resolveu, para essa hipertensão arterial, o médico resolveu prescrever para esse paciente um antagonista de canal de cálcio. Ele pode escolher qualquer medicamento. Ele resolveu prescrever um antagonista do canal de cálcio. É um medicamento, por exemplo, o diltiazem, tá? Que é um medicamento que a gente pode estar utilizando aí para controle da pressão. O que acontece quando eu dou diltiazem junto com ciclosporina? O diltiazem associado à ciclosporina, ele aumenta a biodisponibilidade da ciclosporina. Então, o diltiazem aumenta a biodisponibilidade da ciclosporina. Então, o que vai acontecer? Eu vou absorver mais ciclosporina tomando ele junto com o diltiazem. Se eu absorvo mais ciclosporina, para eu ter o mesmo efeito que eu precisava antes, quando eu não tomava esse diltiazem, o que eu tenho que fazer com a ciclosporina? Dar uma dose menor. Vou repetir aí. O paciente toma ciclosporina, na dose que foi prescrita, bonitinha, está tomando ciclosporina, está evitando a rejeição lá ao órgão transplantado, e o médico resolve prescrever para esse paciente, por exemplo, por conta de uma hipertensão que ele adquiriu, o médico resolve prescrever para esse paciente esse diltiazem comprimido. Então, ele prescreve o diltiazem ele aumenta a absorção da ciclosporina. Então, se ele aumenta, eu vou ter mais ciclosporina no meu sangue. Se eu vou ter mais ciclosporina no meu sangue, para eu ter exatamente a mesma ação, eu vou dar uma dose menor, já que eu tenho mais ciclosporina no sangue. Então, isso é uma interação bastante legal. Então, vamos imaginar que, ao invés de ele precisar tomar 1 ml de 12 em 12, o médico resolva prescrever para esse paciente, vai diminuir a dose e prescreve, por exemplo, 0,75 ml de 12 em 12. Então, em vez de 1 ml, prescreveu 0,75 ml de 12 em 12. 0,75 ml de 12 em 12 por dia, isso dá 1 ml e meio. 0,75 de 12 em 12, então ele dá 1 ml e meio. 1 ml e meio por dia, se eu pensar no mês com 30 dias, no mês com 30 dias, ele vai tomar 45 ml. 45 ml, a gente falou que um frasco vem 50, então um frasco vai dar por mês para esse paciente. Um frasco desse medicamento custa aproximadamente 500, 600 reais cada frasco deste medicamento, tá? Aí alguém vai virar para mim e falar assim, mas espera aí, professor, esse medicamento, ele vai na farmácia do componente especializado, ele vai numa farmácia específica e ele pega isso de graça. Gente, nada no mundo é de graça, ok? Ele vai pegar gratuitamente, mas isso está sendo pago por impostos nossos. Nós, no final das contas, somos nós que estamos pagando. Então, tem um ônus para o Estado aí. Então, esse é um tipo de interação benéfica. Alguém não entendeu, quer que eu explique de novo? Se pronuncia. Agora, se alguém não entendeu, que eu explico de novo, não tem problema. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, vamos continuar.
Então, essa é uma interação que foi legal, foi desejável, porque esse paciente vai tomar uma dose menor da ciclosporina, vai ganhar menos, vai gastar menos, desculpa. Uma interação indesejável. Então, a tetraciclina com sais bivalentes. Se vocês lembrarem da tabela periódica lá, a família 2A, lítio, sódio, né? Aquele li na cama, Robson Crusoe em francês, cada um tem uma fórmula para decorar aquela listinha da família 2A. Na verdade, a tetraciclina, tanto com sais bi como sais trivalentes, que é o alumínio, ele não pode ser tomado. Então, tetraciclina é um antibiótico, ele não é tão usado assim, o pessoal mais manipula isso, mas tem uma saída nas drogarias, sim, tá? Não é um medicamento de maior saída, mas ele é utilizado. E o que acontece muito, gente? O pessoal acaba, principalmente os mais velhos, pensam o quê? É antibiótico, antibiótico sempre é muito forte, vai acabar com o meu estômago. Então, o pessoal acaba, vamos tomar com leite, que é para forrar, os mais antigos falam, para forrar o estômago, para proteger o estômago, eu vou tomar com leite. O leite, ele tem cálcio. O cálcio é um sal bivalente. E o que acontece? Esse cálcio, ele gruda na tetraciclina, ele forma um composto insolúvel e impede que a tetraciclina seja absorvida. Então, repetindo, esse cálcio ele vai se grudar na tetraciclina, ele gruda e impede a absorção da tetraciclina. A gente já está vendo exatamente cinética. Se o fármaco não absorve, ele não tem ação nenhuma. É óbvio, gente, não é 100% da tetraciclina que não vai ser absorvida, um pouco dela vai. Não é toda ela que vai se grudar no cálcio lá, mas uma parte dela vai. Pode ser que essa parte que não se grudou não seja quantidade suficiente para a gente ter o efeito que esse paciente precisa. Ok? Fechado? Então, essa é a interação que eu tenho de indesejável. Tem outros, vários exemplos aí, a gente vai estar vendo aí no decorrer da aula, mas é só os tipos que a gente tem. Então, assim, a importância de uma interação ela deve ser analisada caso a caso, levando em conta suas consequências clínicas. Então, é o risco-benefício que eu tenho para o paciente. Vale a pena ou não vale a pena? Lembre-se daquele paciente que eu falei para vocês, tomou 36 medicamentos diferentes. Gente, um medicamento veio para cortar o efeito do outro, que estava fazendo mal com o outro, que estava fazendo mal com o outro. Eu já tive um paciente que foi muito interessante, um paciente com demência, que eu estava avaliando, o paciente tomava 7 medicamentos diferentes. Ele voltou num outro, e ele estava super mal, esse paciente super confuso, um paciente já tinha fugido de casa 4 vezes, um paciente bastante complicado, um senhor bastante complicado. Ele mudou de médico, foi num outro médico especialista, o médico tirou todos os medicamentos dele e passou um medicamento só. Esse paciente ficou estabilizado e está estabilizado até hoje. Não significa, de novo, que quem está tomando um monte de medicamento não é para tomar. Não é isso. De novo, é o que está escrito aqui. Deve ser avaliada caso a caso. Para caso daquele paciente, isso resolveu. Mas muitas vezes, isso dentro do hospital é extremamente comum. Doutor, por que o senhor prescreveu isso daqui? Eu prescrevi isso porque estava acontecendo isso com o paciente. A gente já teve paciente que o médico, peraí, o paciente fez um exame lá, estava tomando um medicamento, por exemplo, e esse medicamento alterou o potássio do paciente. Aí o médico vai lá e vê, nossa, o potássio dele está alterado. Pede uma reposição de potássio. Potássio é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado na administração de potássio para o paciente por via endovenosa. Tomar muito cuidado. Por via oral, nem tanto, porque a absorção não é grande, é demorada, mas por via endovenosa, se você aplicar um potássio puro, o paciente morre na hora. E você nunca aplica ele puro, tem que aplicar ele diluído no soro. E, de repente, esse potássio está alterado por conta do remédio que ele está usando. Basta o médico trocar aquele medicamento, ou, de repente, a gente alterar o horário que esse paciente vai tomar, e o potássio dele vai tá ok. E aí que começa, é um medicamento que vai puxando o outro, que puxa o outro, e assim por diante. Deixa eu só ver aqui, mais 3 slides a gente termina aqui.
Com relação, então, à classificação. Com relação à classificação dessas interações, a gente vai avaliar que cada livro, cada site, ele utiliza uma... Cada livro, cada site, não é que eu tenho milhões de classificações, mas eu trouxe para vocês as que a gente mais utiliza, tá? Então, assim, a gente vai verificar coisas diferentes. Aí a gente vai fazer uma prática juntos aqui pelo computador mesmo, a gente vai fazer e vai dar para entender um pouco disso que eu estou falando. Então, elas podem ser classificadas de acordo com a gravidade. De acordo com a gravidade, essa interação ela pode ser de gravidade menor. Então, existe uma interação. Este interage com aquele. Só que é uma gravidade menor, não vai fazer nenhum dano para o paciente, eu não preciso fazer nada. Eu sei que ele interage, mas a interação é uma interação muito fraca, vamos dizer assim. Então, eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu tenho uma interação moderada. Então, se é uma interação moderada, eu tenho que intervir, porque eu tenho que tratar os efeitos. Ele causa alguma coisa, eu tenho que tratar o meu paciente. E tem uma interação de gravidade maior. Essa é aquela que a gente viu agora há pouco, que pode causar morte do meu paciente. Então, se ela pode causar uma morte, uma hospitalização, uma sequela, eu tenho que suspender imediatamente este medicamento. Como a gente vai fazer isso? Se eu estou dentro do hospital, para mim é mais fácil, que eu estou em contato direto com o médico, a gente faz uma avaliação com o médico, discute com o médico e pede para ele trocar. Se vocês pegaram isso numa drogaria, por exemplo, vocês têm que tentar ligar para o médico, entrar em contato com o médico e fazer a orientação adequada, falar para o médico que ele recebeu a informação, ou passar a informação para ele, de que isso é uma interação que pode ser complicada. O que alguns alunos falam para mim, ou me questionam, é assim, mas professor, e se o médico não aceitar? Eu estou passando a informação para ele, mas o médico não aceita. Como é que a gente vai ficar com relação a tudo isso? Então, assim, gente, a gente tem que fazer a nossa parte. Orientar o médico e informar o médico que ele está fazendo alguma coisa fora daquele padrão, que esse paciente pode ter uma consequência bastante grave. Se o médico não aceitar, você tem que registrar isso em algum lugar. Por que registrar isso em algum lugar, gente? Se vocês dispensarem um medicamento que pode causar uma morte, pode causar a morte àquele paciente, e você não orientou, você não fez a intervenção necessária, o médico que prescreveu é culpado e você que dispensou o medicamento é culpado, porque você não criou uma barreira ali. Então, isso a gente é corresponsável por esta dispensação. Por isso que eu falei para vocês que a gente tem, de repente, tem na farmácia lá quais são os principais medicamentos, as principais interações que não podem acontecer. Deixa isso de fácil acesso, orienta os técnicos que trabalham com vocês, os balconistas, os atendentes, cada lugar chama de um jeito, certo? Que vai estar trabalhando e fazendo a dispensação daquilo, então tem que fazer esse tipo de orientação, que é extremamente importante. Período de latência, então isso acontece como? Acontece de forma rápida ou lenta, então é outra classificação que a gente tem. Eu tenho uma classificação por previsibilidade. Então, de acordo com a previsibilidade, eu posso ter uma interação que é super previsível, ou seja, eu sei que ela vai acontecer. É uma interação previsível, é uma interação que não é previsível, ou não existe nada informando se isso interagem ou não foi estabelecida. Não previsível é diferente de não estabelecida. Não previsível, eu já fiz a avaliação dos dois, eu sei que eles não interagem. Não estabelecida, eu não avaliei aquilo, então não sei se pode ter uma interação ou não. A gente usa pouco essas duas aqui. O que a gente mais usa é esta classificação de acordo com a gravidade e essa aqui de acordo com o índice de risco. São as duas que a gente mais utiliza. Então, não tem nenhuma interação conhecida, então, se não tem nenhuma interação conhecida, eu não preciso fazer nada, não conheço interação, ok.
nenhuma intervenção necessária, é aquela gravidade menor que a gente viu no anterior, então não preciso fazer nada com o meu paciente. O C, que é monitorar a terapia, seria aquele moderado lá, então tenho que acompanhar o meu paciente. O D, eu tenho que modificar a terapia, e o X, que é evitar a combinação, porque ele pode causar morte ao meu paciente. Então, esses são os mais utilizados. É esse índice de risco e aquele de gravidade. Mecanismos a gente deixa para começar na próxima aula. Com relação às notas de vocês, todas as provas de vocês, a nota de vocês já foram fechadas. Eu tenho isso fechado já tem umas 2 semanas, mas o que acontece? Eu estou aguardando o pessoal do 4º ano, que eles estão me passando uns trabalhos, que eles têm data final para me entregar hoje, uns trabalhos que eu passei semana passada com o pessoal do 4º ano, que vai ajudar a compor essa nota. Eu quero liberar a nota de todo mundo junto, tanto do 2º ano, quanto do 3º, quanto do último ano. Então, hoje é a data final do pessoal do 4º ano me entregar os trabalhos. Então, com certeza, até domingo eu estou liberando a nota para vocês, tá? E aí eu vou dizer como é que foi composta a nota, vou mandar uma mensagenzinha aí, como é que a nota foi composta, quanto vocês tiveram, quanto valia cada um dos trabalhos que vocês fizeram, e assim por diante. E depois, quem tiver dúvida, não entendi minha nota, não gostei da minha nota não ficou legal, etc, 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 a gente depois arruma um horário, senta e discute nota por nota de alunos que não concordarem com a nota. Ok? Falei demais hoje, né? Hoje até que eu não perguntei praticamente nada para vocês, né? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sinta-se à vontade. Não? Então tá bom, gente. Bom final de semana para todos vocês e a gente se encontra na semana que vem. Ok? Obrigada, professor. Ficar com Deus. Amém. Vocês também. Bom feriado para vocês e juízo, todo mundo aí. Tchau, tchau.